Olá, eu sou Flávio Sofiati e nós estamos dando início a mais um programa Ciência na Religião, que a gente elabora para o canal Paz e Bem, do YouTube, uma parceria, né, da Universidade Federal de Goiás, do canal Paz e Bem, para a gente discutir temas do campo religioso a partir da perspectiva científica. E hoje eu estou, enfim, aqui com o professor Alan Coelho. Bem-vindo, Alan. Muito bom ter você com a gente aqui. Obrigado, Flávio. Professor Alan, professor da Universidade de São Francisco, eu estou, inclusive, na Universidade de São Francisco, e eu vim aqui para aproveitar, para conversar com ele sobre uma temática que me parece pertinente para esse canal, que é, enfim, a tese, né, de que o sistema que nós vivemos hoje, o sistema societário que nós estamos inseridos, que é o sistema capitalista, ele pode ser pensado, né, pode ser pensado como funcionando como se fosse uma religião. E o Alan é especialista nessa temática e eu queria conversar um pouquinho com ele hoje, né, Alan, sobre esse tema. Que história é essa, Alan? Por que a gente pode considerar o capitalismo como religião? De onde que veio, de onde que surgiu essa ideia? Bem, a gente participa, né, você coordena um núcleo nacional, um grupo nacional interdisciplinar de pesquisadores e pesquisadoras que trabalham essa temática. Fala um pouquinho para a gente o que é essa história do capitalismo como religião. Bem, Flávio, a pergunta ela é interessante, porque se a gente for pensar do ponto de vista do pensamento racional, da universidade, como o mundo moderno pensa a nossa própria vida, não tem muita relação, né? Uma coisa é o capitalismo, que cuida da economia, sistema de produção de mercadorias e bens, e de riquezas, etc. Outra coisa é a religião, que são as coisas de Deus, do sagrado, a devoção. Então, em tese, a gente diria que uma coisa não tem a ver com a outra. Até porque o cristianismo, ele é uma religião que ele vai numa tensão, o cristianismo é hegemônico, por enquanto, na nossa região, né? Ele vai numa tensão entre se aproximar das coisas do mundo ou se afastar das coisas do mundo, são sempre duas possibilidades. Claro que quando alguém começa a ter a ideia de falar assim, e se o capitalismo for uma religião? Obviamente, ele não está fazendo um elogio, eu costumo dizer isso, não é igual, às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, capitalismo é uma religião, que bom, é uma coisa de Deus, né? É uma coisa devota, porque onde tem religião tem coisa boa, e de fato não é. Está fazendo uma crítica, está dizendo que o capitalismo está ocupando um certo espaço que antigamente quem ocupava eram as religiões, era o pensamento teológico e as igrejas, enquanto instituição. Então, dizer que o capitalismo é uma religião é uma crítica. Começa na Europa, com Walter Benjamin, o Ernest Bloch e outros que vão fazer essa crítica, dizendo que o capitalismo está parecendo mais uma religião do que uma economia. Mas na América Latina também, junto com a teologia latino-americana, vai surgir a ideia de que o capitalismo ele ocupa ou inverte, na verdade, eles diziam, perverte aquilo que o cristianismo tinha de melhor em pior. Entendi. E, de certa forma, como que se dá, enfim, se é uma crítica, como que é esse funcionamento do capitalismo como religião? Então, Flávio, seria a ideia de que o capitalismo ele acaba ocupando algumas funções. O do Walter Benjamin, no texto dele, ele é um rascunhozinho, que ele tomou uma nota assim, eu falo que é o papel de bar, que ele anotou ali algumas coisas que ele não queria esquecer, né? Então, ele vai dizer assim, olha, o capitalismo, ele aponta uma certa finalidade para a vida, ele é uma religião de culto, ele exige uma certa devoção e etc. Ele vai descrevendo mais ou menos. E essa, essa afirmação dele tem semelhança com aquilo que os teólogos disseram na América Latina. A gente pode falar de duas maneiras, seja porque o capitalismo ele ocupa o lugar que oferece os grandes sentidos transcendentais da vida, assim, o para que é que a gente vive, para que é que nós estamos aqui, qual é a finalidade da nossa existência, mas também orienta a nossa vida prática que passa a ser orientada a partir das premissas do capitalismo, que é trabalhar, ganhar dinheiro para poder comprar coisas, e comprar coisas para poder se sentir como participante, existente da vida. Então, nós temos diferentes maneiras com que as pessoas vão discutir o capitalismo ocupando o lugar da religião.
Basicamente, a gente pode dizer de mais concreto é quando as coisas, como um aparelho telefone, ou uma roupa de marca, ou um carro, eles passam por um processo que a gente chama de fetichismo, fetichização. A palavra é bonita, né? É complicada, um conceito filosófico complicado, mas para falar algo simples, que é quando a coisa passa a ser mais importante do que a gente mesmo. Então, quando um carro tem mais valor do que o trabalhador que o produziu, a gente diz que é um fetichismo. Se a pessoa tem um celular bom, ela é vista como alguém legal, isso é um fetichismo. É a mercadoria que diz se a pessoa é boa ou não. Se a gente não tem uma roupa de marca, um tênis bacana ou algo do tipo, ou se a gente não se sente participante de algo VIP, a gente se sente como menos importante do que os outros, de novo, é um fetichismo, porque são as coisas que dizem o valor que a pessoa tem, ou seja, eles ocupam um lugar de mais importante e especial. Uma outra tradução para isso é a idolatria, né? Seria o tema da idolatria na Bíblia. Idolatria e fetichismo, eles têm a mesma raiz, porque a idolatria vem do grego, até a mesma raiz da ideia, né? Idolatria vem do grego, que significa uma coisa que é adorada, algo feito pelas mãos humanas que é adorado. O fetichismo é um feitiço, algo que foi feito pelo ser humano e parece ocupar o lugar de Deus, o lugar mais importante. Entendi. Olha, veja bem, as religiões em geral, elas têm um Deus, né? Então, às vezes não tem o Deus, mas tem, enfim, seres, né, superiores, sobrenaturais. Então, por exemplo, no budismo Nirvana, né, nas religiões orientais também, você tem, enfim, entre aspas, seus deuses. No campo cristão, no cristianismo, seja católico ou evangélico, a gente tem Deus, tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Sendo o capitalismo uma religião, que Deus é esse que o capitalismo cultua? Então, essa é uma pergunta interessante. Também a gente poderia pensá-la em várias possibilidades. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu sou cristão, eu vou na igreja, eu adoro Jesus. Então, por que é o capitalismo que é a religião? A pergunta que a gente faz é se de fato os valores que orientam a vida da pessoa e que dão sentido para a vida e que faz com que a gente se sinta mais importante ou menos importante, eles vêm de fato daquilo que está dito no Evangelho ou ele vem da cultura de consumo da nossa época. É muito comum que as pessoas façam o seu culto a Jesus e o que elas pedem a Jesus? Pede aquilo que o Evangelho oferece? Ou ele pede aquilo que o mercado na cultura de consumo oferece. Então, hoje a gente tem um tipo de teologia que é um tipo que é o evangelho invertido, porque bem-aventurados não são mais os pobres, bem-aventurados são os ricos. E as pessoas vão ao culto, vão à missa para pedir prosperidade econômica, para pedir a posse de um carro, para pedir a posse de um celular novo, para pedir a posse de um status, né? E aí a grande pergunta é: de fato, isso é um culto da fé de Jesus? Ou isso não é um culto de uma fé capitalista? De uma fé que ela é totalmente organizada a partir dos critérios de sucesso e de meritocracia que são do capitalismo, não do cristianismo. Então, essa é uma das possibilidades da gente ver. O que nós diríamos? Que apesar da pessoa se dirigir a Jesus, no fundo, ela estabelece um culto à mercadoria, ou um culto ao dinheiro, e os mais ricos, um culto ao capital, propriamente dito, né? Então, o Deus do capitalismo enquanto religião é o dinheiro. Nós temos uma trindade, a gente poderia dizer, né? Alguns teólogos vão dizer que você pode fazer a trindade do mercado, do dinheiro e da mercadoria, como três grandes instâncias que estão interligadas e que organizam a vida. E, por vezes, as decisões políticas, as decisões das empresas não são tomadas assim, essa decisão, ela torna a vida das pessoas melhores, essa decisão leva as pessoas a serem mais humanas, torna a gente mais gente, essa é a expressão básica, né? Ou essa decisão é para garantir um lucro maior, ou essa decisão vem da racionalidade econômica. E aqui você tem dois conjuntos de valores, eu não estou dizendo que a economia é desprezível, mas estou dizendo que muitas vezes ela se impõe como mais importante. E aí você tem assim uma trindade que ocupa o lugar de Deus. Tem uma música do Padre Zezinho muito antiga que dizia, né, que há uma luz de neon anunciando o futuro do mundo. E ele vai dizer que as vitrines, por vezes, ocupam o lugar que seria do evangelho.
Entendi. Bem, a gente tem no contexto contemporâneo, pensando o cristianismo, né, que é o que predomina no caso brasileiro, o que predomina de certa forma no mundo ocidental, né, mas principalmente aqui na América, nas Américas, e você tem um processo contemporâneo, pensando aí o final do século XIX, início do século XX, que a gente chamaria de pentecostalização do cristianismo, que se expressa no campo evangélico, em boa parte do campo evangélico, mas também uma parcela significativa do campo católico, é o que a gente chama, por exemplo, de catolicismo carismático. Uhum. A impressão que eu tenho, eu queria saber um pouco a sua opinião, é que esse tipo de cristianismo, esse cristianismo pentecostalizado, seja ele católico ou evangélico, é um cristianismo que, de certa forma, sucumbiu a esse Deus do capitalismo, né, que, enfim, enfatiza mais o Deus dinheiro do que o projeto de Jesus Cristo. O que você acha sobre isso? Então, essa é um fenômeno muito interessante, porque o pentecostalismo, quando ele surge como um movimento de resistência ao mundo, né? Se a gente pensar bem assim, os primeiros movimentos pentecostais, em especial no campo evangélico, nós vamos ter a ideia de que as pessoas não tinham televisão, não consumia certos bens de consumo, não tinha rádio, não ouvia certas músicas, porque elas eram todas do mundo. Aquilo que a gente chamaria de indústria cultural, eles eram totalmente rejeitados. Mas com o tempo, esse próprio pentecostalismo vai sofrer uma certa mudança e um processo de adaptação tamanha, que é capaz, inclusive, de transformar a própria mensagem do evangelho em mercadoria. Mercadoria porque você compra e vende a mensagem, você paga pelas graças, mas também você pode comprar qualquer mercadoria. Eu lembro que eu tinha um colega de comunidade que ele usava, era boné escrito Jesus, camisa escrita Jesus, o cinto dele tinha Jesus, a meia tinha Jesus escrito, e a gente se perguntava se na cueca também tinha, né? Porque qualquer mercadoria com a marca Jesus. E aí a pergunta, né? Será que isso de fato é o que caracteriza o segmento de Jesus? Ou isso caracteriza a sua inserção na cultura de consumo? Se caracteriza mera inserção na cultura de consumo, então a posse dessas mercadorias não indica que você é um cristão, indica que você é um bom consumidor. E aí, é claro, ser consumidor não é o problema é se ser consumidor é a sua finalidade última da vida, porque as mercadorias parece que elas oferecem coisas que elas não são capazes de oferecer. Então, eu lembro a propaganda da Coca-Cola que oferecia felicidade. Abra a felicidade. Você sabe que, no máximo, quando você abre uma garrafa de Coca-Cola, tem uma bebida com duvidosa qualidade para a sua saúde. Mas ela oferece felicidade. Quando você comprava o Big Mac, ele oferecia amor e amizade. E a gente sabe que é um lanche. Tem melhores por aí. Cada cidade nossa tem lanche melhor que aquele, mas o que ele oferece não é comida, ele oferece amor e amizade. Amo muito tudo isso. E eu lembro propaganda de um carro que dizia: o carro que diz aonde você chegou. Né? Evidentemente que o carro não é um veículo de transporte, ele é um sinal do seu sucesso na ascensão social. Qual que é a questão? É que as mercadorias, elas prometem coisas que elas não são capazes de cumprir. Elas não podem oferecer essas coisas. Elas oferecem o quê? Oferecem frustração e competição. As pessoas seguem competindo umas com as outras em busca de uma pretensa felicidade que você não procura mais na comunidade, você não procura mais na relação da amizade, do amor, da solidariedade, você procura na cultura de consumo. E esta frustração, muitas vezes, ela se torna agressividade. Na minha opinião, e da parte dos nossos colegas que estão estudando nessa temática, parte da agressividade fascista que nós temos hoje, ela é buscada, ela é mobilizada por essa sensação de a gente se esforça, trabalha tanto, se endivida, faz prestação, compra a mercadoria que a gente achou que ia nos trazer felicidade e ela só traz dívida. No final, o que a gente tem é dívida, frustração, que é canalizada muitas vezes como agressividade contra o outro. Ou seja, se for uma religião mesmo, o capitalismo é uma religião que vem de ilusão. Que vem de ilusão. Claro, por isso que a gente, na América Latina,
Veja, na Europa diziam capitalismo como religião, para eles era suficiente. Na América Latina a gente diz capitalismo como religião idolátrica, porque o ídolo ele promete coisas como se fosse um Deus, mas ele não pode cumprir porque ele não é. Então, o poder que o ídolo tem não é um poder de realizar aquilo que ele promete, ele tem um poder de dominação, de submissão. E aí, então, parte das pessoas tem a sua espiritualidade colonizada por uma promessa falsa, por uma ilusão. Claro, como é que a gente vai distinguir quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus falso? Isso é uma pergunta que está no campo da teologia, né? Do discernimento teológico. Ele não está mais no campo do discernimento científico, filosófico, né? Entendi. Bem, passando para o campo das instituições religiosas, né? Esse cenário leva a gente a crer que o que nós temos, por exemplo, no caso brasileiro, é um mercado competitivo, concorrente, que vende bens de salvação. Então, instituições, agrupamentos religiosos competindo entre si, concorrendo entre si para vender bens de salvação. E nesse inteirinho você tem o quê? Você tem uma espécie de igreja funcionando como negócio, igreja funcionando como empresa. Então você pega o caso da Igreja Universal, a sede dela é fora do Brasil, é em Nova York, se não me engano, nos Estados Unidos. Então ela opera, enfim, com moeda internacional. Ela também tem uma presença forte na África, uma presença também missionária na Europa. E você tem, por exemplo, dentro dessa lógica do cristianismo pentecostal, eu queria ouvir um pouco você sobre isso, as igrejas em célula. Vou pegar aqui, por exemplo, a Igreja da Videira, a Sara Nossa Terra, que do meu ponto de vista, fonte da vida, né, que na minha opinião são igrejas que eu brinco, né, que fazem o milagre de Jesus ao inverso, né? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus transforma a água em vinho, né? Eu costumo dizer que são igrejas que transformam vinho em água. Por quê? Porque eles deturpam, do meu ponto de vista, a lógica da comunidade. A ideia da célula, do 12, da multiplicação, ao invés de criar vida comunitária, né, de cooperação, cria concorrência. Você cria lideranças que concorrem entre si para formar novas células, para ter status e poder e, consequentemente, dinheiro e domínio nas igrejas, nas religiões. E, do meu ponto de vista, esse é um aspecto que poderia justificar também essa, né, presença da religião, do catolicismo como religião no campo do cristianismo pentecostalizado, ou seja, um exemplo concreto, do meu ponto de vista, que faz com que a gente entenda que essas religiões, elas são bem menos cristãs e muito mais capitalistas, né, na sua vivência cotidiana. O que você pensa sobre isso? Flávio, eu tenho acordo com a sua análise, porque, de certo modo, do mesmo jeito como sobre o capitalismo, boa parte da mensagem do evangelho, ela é pervertida, eu uso pervertida para fazer a referência ao Hugo Asman, quer dizer que não é só uma inversão, mas uma perversão da mensagem do evangelho, porque você começa a reler o evangelho como se ele fosse um manual de sucesso do empreendedor capitalista, enquanto toda a mensagem do evangelho é de um Deus que se identifica com os fracassados, com os pobres, com os miseráveis, etc. Então, essa inversão, ela também é uma inversão das instituições eclesiais. Todas as instituições, elas fazem um certo movimento no qual a sua finalidade, ela passa longe do evangelho. Isso não é novidade. Antes do capitalismo, a Igreja Católica, ela também teve seus momentos de inversão para estar cada vez mais perto do poder, da corte, dos impérios, né, e legitimando seus projetos. Agora, dentro do capitalismo, nós temos a mesma coisa. Só que nós temos algo mais do que uma mera legitimação. A igreja não vai somente, as igrejas, instituições, não vão apenas abençoando a lógica capitalista, mas elas incorporam toda a lógica capitalista, inclusive da sua própria organização. De certo modo, a grande consequência disso é que, como a gente estava falando agora há pouco, ela não oferece salvação, ela oferece uma culpa infinita, porque se as pessoas não conseguem ter o sucesso que lhe foi prometido, é porque ela não tem fé suficiente, é porque ela não se esforçou o suficiente, porque ela não se sacrificou o suficiente, a tal ponto que uma teologia sacrificial que se a gente olha para a tradição cristã, a tradição cristã coloca na boca do próprio Jesus a ideia de que o que era misericórdia e não sacrifício,
Mas mesmo assim, se a gente perguntar para 10 cristãos, 9 vão dizer que o sacrifício é da vontade de Deus. E esse sacrifício é que nos leva a se sujeitar cada vez mais, cada vez maior autoexploração no mundo do trabalho, para tentar conseguir mais dinheiro para poder quitar suas próprias dívidas financeiras e consumir as mercadorias que prometem ilusoriamente que vão nos fazer felizes. Ou seja, a tese do Walter Benjamin, dessa forma, parece que se concretiza, né? Que é a ideia de que a religião, o capitalismo é uma religião de culto ao dinheiro, de culto culpabilizador e permanente. E essa é a vida no capitalismo, né? As pessoas sendo convencidas a consumir. A felicidade é buscada no consumo. Evidentemente que a gente luta para ter uma vida digna, né, com uma casa própria, com o seu, enfim, com o seu transporte com dignidade, mas tudo isso é sublevado a uma lógica, né, de sacrifício permanente na vida, onde o indivíduo ele vai desfrutar, talvez, né, dessa conquista, nem sempre no mundo, né, no mundo, né, material, mas sim, né, enfim, no futuro pós, né, morte, porque de fato essa oferta que o capitalismo enquanto religião faz para os indivíduos ele não se concretiza. Então, essa é uma questão fundamental, porque a grande questão é, todos nós queremos viver com qualidade, a ideia não é que a gente quer viver uma vida miserável e infeliz. A diferença é que o capitalismo oferece a felicidade para aqueles que são os mais bem-sucedidos, os ricos. E evidentemente que se todos são ricos, ninguém é rico. Alguém tem que ser pobre, miserável, para que o outro seja o rico. Essa lógica ela é tão cruel que mesmo as pessoas que são ricas e milionárias, muitas vezes também experimentam o mesmo tipo de frustração, porque a grande preocupação é de como ser cada vez mais milionário, né? E enquanto realização pessoal, ela passa longe daquilo que deveria ser uma vida de qualidade. Claro que a gente nem compara o que é o sofrimento de um pobre numa vida sociedade capitalista e de um rico, mas no fundo, ninguém desses consegue a realização que o capitalismo promete, é impossível. Tá certo. Bem, eu queria te agradecer, né? Acho que a gente conseguiu aqui no tempo possível desse nosso encontro falar um pouquinho sobre esse tema que é de entender, né, como o capitalismo ele pode funcionar e ser pensado como uma religião permanente, sacrificial, de culto ao dinheiro, né, e que culpabiliza o próprio indivíduo, que produz uma teodiceia onde, enfim, se você não tem sucesso, a culpa é sua. E você fica envolto durante toda a sua vida, né, dessa lógica, né, estrutural que acaba te colocando numa condição de estar o tempo todo atrás do consumo. Bem, e eu termino deixando aqui o grande desafio, que é o discernimento constante para que a gente se pergunte se por acaso não tem um pequeno demônio capitalista se apossando da gente, né? Assim, utilizando uma linguagem bem religiosa, se não é necessário fazer um processo de exorcismo para tirar de cada um e cada uma de nós esse pequeno demônio capitalista que dentro de nós nos leva sempre à maior competição, agressividade, concorrência e que no final resulta em frustração e agressividade. E para isso a gente precisaria da ajuda das religiões, né? Que estão sequestradas. Né? Se o cristianismo pentecostal, por exemplo, está sequestrado por essa lógica, então, de repente, é esse demônio aí que está tomando conta dessas instituições que funcionam como negócio. Enfim, são reflexões que nós estamos fazendo aqui para fazer a gente pensar um pouquinho sobre a realidade no qual nós estamos inseridos atualmente. Alan, muito obrigado, foi um prazer ter visitado você. Prazer é meu. E a Universidade de São Francisco. E até a próxima no programa Ciências da Religião. Continuem acompanhando aqui o canal o canal Paz e Bem aqui no YouTube. E se vocês pesquisarem o canal, vocês vão ver que tem uma diversidade interessantíssima de temas que envolvem religião e ciência. Um abraço e boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado.